Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal falando sobre um livro da Agatha Christie, que é a rainha do crime, especialista em obras de crimes policiais, sobre investigações. Eu amo os livros dela, sempre trago vídeo aqui no canal falando de alguma obra dela. E a mais recente que eu conferi foi esse aqui, Os Crimes ABC. E eu posso já adiantar falando que eu adorei, como todos os livros da Agatha. São poucos os que eu falo que não gostei tanto assim, porque realmente ela sempre foi muito boa na escrita de investigações policiais, ela sempre cria tramas diferentes, e eu ouso dizer que nesse livro ainda ela se destaca por ser diferente também no tipo de narração. Ela, além de trabalhar com a questão da narração em primeira pessoa, ela mescla com situações narradas em terceira pessoa. Enfim, eu vou falar um pouquinho sobre a obra sem spoilers, então se você não leu o livro, fica tranquilo, não vai ter nenhuma revelação comprometedora que talvez faça com que você não consiga ler o livro sem saber de nenhuma informação, então fica sossegado. Mas eu tô aqui para enaltecer e te convencer a ler essa obra porque realmente é bem legal. Vamos conversar um pouquinho sobre esse trabalho. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre esse trabalho da Agatha Christie, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Se não, eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui no canal eu trago bastante vídeos sobre literatura, sobre seriados, sobre filmes, sobre cultura pop em geral. Em época que a gente não está em pandemia, eu faço bastante vlog. Então se você gosta desse estilo de canal, esse é para você. Também já dá um joinha aqui no início do vídeo, que isso me ajuda muito na divulgação. Aqui embaixo está marcadinha todas as minhas redes sociais, me segue lá, vou ficar bem feliz. E aqui embaixo na caixinha de comentário, comente pra mim também um outro livro da Agatha Christie que você gosta, comente o que você achou desse livro se você já leu. Se não leu, me indique outras obras, eu adoro livros de todos os gêneros, especialmente de investigações criminais, sobre alguma coisa relacionada a policial, então se você gosta também desse gênero, a caixinha de comentários está aí pra isso também. No livro Os Crimes ABC, a gente acompanha mais uma investigação protagonizada pelo Hercule Poirot, que é um personagem recorrente nos livros da Agatha Christie. Inclusive aqui no canal tem vários vídeos falando sobre obras da autora e vários deles são protagonizados pelo Hercule Poirot. Ele é um investigador francês que trabalha ali na Inglaterra, às vezes instigado por algum assassinato que aconteceu, ou acaba sendo contratado por alguém, ou acaba caindo de gaiato em alguma investigação. Nesse caso, a gente acompanha toda a história através do Hastings, que é um capitão que é muito amigo do Hercule, inclusive ele já aparece em outros episódios também, em outros livros da Agatha Christie, e ele que narra a história que está acontecendo com o Hercule. Apesar do Hercule ser o personagem principal da obra, é o Hastings que acaba contando. O Hastings, ele tá voltando de uma viagem da América do Sul e ele vai encontrar um amigo dele na Inglaterra, e lá o Hercule acaba mostrando para ele que ele recebeu uma carta no mínimo estranha, onde uma pessoa fala sobre algumas questões e dá a entender que ela vai cometer algum assassinato futuramente e talvez envolvendo algo relacionado ao alfabeto, porque ele assina a carta como ABC. Ao longo da trama a gente vai entendendo que essa questão do ABC está muito mais ligada a uma outra questão de guias ferroviários, e a gente vai entendendo que tudo aquilo dali realmente está ligado a essa questão do alfabeto, porque as vítimas que começam a aparecer são sempre relacionadas às letras, então são pessoas que têm sobrenomes começados inicialmente com a letra A, depois a letra B, letra C e aí por diante. E tudo aquilo de alguma forma está relacionado com o Hercule, porque o Hercule Poirot é quem está recebendo essas cartas desse assassino. E o Hastings, como tá passando ali um período com o Hercule, ele tá narrando tudo aquilo pra gente, então a gente vai tendo essa visão. Só que, diferentemente de vários outros livros da Agatha que eu li, esse livro tem também uma narração em terceira pessoa. Então toda essa parte em que a gente vai acompanhando o que acontece com o Hercule, que é narrado pelo Hastings, é tudo em primeira pessoa. O Hastings está contando um relato do que ele está presenciando. Tanto é que todas as cenas que acontecem no livro, que são narradas pelo Hastings, ele está presente. Então não tem nada que, por exemplo, tenha acontecido com o Hercule sem estar o Hastings junto, sem ele estar acompanhando, sem ele ser testemunha. Por outro lado, essas outras cenas onde acontecem essa narração em terceira pessoa, a gente consegue acompanhar o que acontece com outros personagens, às vezes personagens que são secundários e depois vão ganhando mais espaço justamente por ter essa narração individual, e também mais detalhes da investigação, porque além do Hercule estar trabalhando naquilo como
um investigador particular, como uma pessoa envolvida, mas não ligada à polícia, a polícia também está investigando o caso. Então a Scotland Yard está investigando tudo aquilo e a gente vai acompanhando alguns detalhes da investigação, alguns detalhes do inspetor, chefe e tudo mais, através dessa narração em terceira pessoa. Eu achei isso muito interessante quando eu vi em algum lugar que era um dos livros que a Agatha acabava tendo esse tipo de narrativa. Eu achei que talvez fosse ficar confuso, que talvez me confundisse alguns detalhes. Tem autores que fazem isso e isso me incomoda muitas vezes, mas a Agatha fez de uma forma que não ficou confuso, ficou muito direto. Ela divide isso em capítulos. Então, os momentos em que a gente não tem a narração do Hastings, o nome do capítulo já especifica isso, fala que não tem a presença do Hastings. Então, você já consegue acompanhar toda aquela história, já sabendo que é uma visão totalmente diferente daquela linha principal de narração. Então, eu achei isso muito interessante e te dá uma gama muito maior de coisas envolvidas. Então, você tem aquelas coisas que estão presentes junto com o investigador principal, que é o Hercúleo, mas também com coisas paralelas que vão te acrescentando informações e vão te ajudando a tramar tudo aquilo e tentar entender por que aquilo está acontecendo. Um outro diferencial desse livro é que a Agatha Christie, ao longo dos livros dela, geralmente ela vai seguindo uma linha e ela vai te dando informações sobre vários casos que vão acontecendo e as conexões entre eles. Então, por exemplo, em algum outro livro dela que você lê, você vê que uma pessoa que foi assassinada às vezes é parente de uma outra pessoa ou tem algum tipo de associação por causa do trabalho. Nesse caso dos crimes ABC, aparentemente as pessoas não têm conexões. Tanto que torna toda a investigação mais difícil. A sensação que eu tive nesse livro é que as investigações foram muito mais lentas, porque eles não têm muita informação, eles não têm as conexões entre os personagens. Obviamente, ao longo da leitura, você vai entendendo motivos, vai entendendo o que está acontecendo. Mas inicialmente você fica, de fato, muito perdido, assim como os personagens, porque a única conexão que tem entre eles é que todos eles têm sobrenomes que seguem uma linha do alfabeto, mas mesmo assim pode ser qualquer pessoa na Inglaterra. Então isso não é uma pista efetivamente, sabe? Porque pode ser qualquer pessoa que tenha um sobrenome X. Então é muito legal, te deixa muito na dúvida, você vai criando teorias e como a Agatha Christie é expert de fazer você criar teorias que no final não tem nada a ver com o que realmente está acontecendo, esse livro não seria diferente. A gente cada vez mais vai se envolvendo na obra, criando teorias, achando que você entendeu tudo e no final você não entendeu nada. Você vai ser surpreendido no final, como sempre. Esse livro, Os Crimes ABC, foi escrito na década de 30, mas ainda assim a leitura é super fluida, não tem nada de texto rebuscado, assim como todos os outros livros da Agatha Christie. É uma coisa que sempre me impressiona quando eu leio. É muito gostoso você ler uma obra escrita há tanto tempo assim e mesmo assim ainda existir toda uma conexão com o tempo atual, sabe? Muitas coisas que são narradas ali, às vezes sutis, te remete a coisas atuais. Então a questão, por exemplo, a questão da mulher, o preconceito que muitas vezes ela acaba sofrendo, aquela questão do homem, daquela coisa de ser o líder ali da sociedade, muitas coisas que hoje em dia ainda são tratadas. Então você vê que mesmo sendo uma obra muito antiga, ela retrata também muita coisa atual e também tem um texto muito atual, sabe? Eu sei que muita coisa é adaptada ao longo dos relançamentos, mas mesmo assim você vê que é uma obra fácil de ler, uma obra que vai te convencer e vai te aguçar a querer ler cada vez mais, justamente porque ela tem essa pegada cada vez mais atual. Então não se iluda achando que é um livro antigo, então vai ser um livro difícil de ler. Não, muito pelo contrário. Ela sempre consegue fazer de uma forma que vai te instigando a cada capítulo, então você não consegue largar o livro. Não é aquele texto complicado ou aquela trama muito confusa, muito pelo contrário. Por ser um livro da Agatha Christie, uma das autoras mais publicadas ao longo do mundo, também ser um livro conhecido delas, ter uma publicação mais antiga, foi da década de 30, ao longo desses anos, o livro Os Crimes ABC ganharam diversas adaptações para cinema, inclusive a ABC, que é um canal inglês que geralmente adapta vários livros da Agatha Christie, já tem adaptações desse livro, inclusive como filme e como episódios de seriados. Todos eles eu achei no YouTube, eu não assisti, então não sei se tá fiel com o livro,
pretendo futuramente assistir e depois trazer um paralelo, mas eu achei todos eles, inclusive legendados no YouTube, se você tiver interesse de ver primeiro a adaptação e depois ler o livro, tem gente que prefere. E também tem uma adaptação mais recente, inclusive tem o Rupert Grint entre os principais protagonistas, que é também chamado de Crimes ABCs, também foi feito, se eu não me engano, pela ABC, se não for eu vou colocar aqui qual foi a emissora, e tá disponível na Globoplay. Eu vi esses dias que tá lá disponível os 3 episódios, que é uma minissérie, e aí essa eu vou dar uma chance, vou assistir logo, assim, na sequência, vou ver, e aí se tiver fiel eu vou comentar lá no meu Instagram. Então se você não me segue no Instagram, ficou curioso e tudo mais, me segue lá eu vou comentar, porque é mais fácil, a proximidade é melhor, aí eu consigo comentar com vocês o que eu achei da adaptação, se tá ou não fiel ao livro. Mas se vocês quiserem um vídeo em que eu faça a comparação das adaptações com a obra, comenta aqui embaixo que eu faço pra vocês. Bom, gente, foi isso. Eu espero muito que você tenha gostado e eu espero muito que esse vídeo tenha te instigado a querer ler essa obra, porque realmente é bem bacana, vale a pena. É a Agatha Christie sendo maravilhosa como sempre. Se você não leu outros livros dela, tem interesse em saber um pouquinho mais sobre a obra, a vida dela, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre outros livros dela, inclusive tem um vídeo que eu fiz falando sobre 20 fatos sobre a Agatha Christie. Então eu falo um pouquinho sobre a vida e obra da autora. Então também, qualquer coisa, dá um pulinho lá, vou tentar deixar aqui marcadinho no box de informações, se você tiver curiosidade, dá um cliquezinho e depois desse vídeo vai lá assistir aquele. E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo.